Senhoras e senhores e demais autoridades presentes, boa noite. Antes de darmos início, gostaria de lembrar que quaisquer dúvidas que forem surgindo no decorrer da palestra sejam escritas e entregues no balcão durante o intervalo, para que ao final a professora possa respondê-las. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia da 13ª jornada de estudos da Faculdade João Paulo II, que tem por objetivo debater os aspectos filosóficos e teológicos da misericórdia. Saudamos as autoridades presentes, de forma especial o diretor, Reverendíssimo Senhor, Dr. Padre Maurílio Alves Rodrigues, o Reverendíssimo Senhor Dr. Padre Hugo Dans, coordenador do curso de Teologia, os professores, educandos e toda a comunidade aqui presente. Senhoras e senhores, daremos início agora ao segundo dia de nossas atividades. Hoje trataremos do seguinte tema: a lógica do perdão, equivalência ou superabundância, sob a assessoria da professora doutora Selma Aparecida Bassoli. Selma Aparecida Bassoli possui, desde 1994, graduação em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do professor doutor Oswaldo Giacoia Júnior, desde 2005, bem como, desde 2015, doutorado pela Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora doutora Maria Lúcia Catiola. Além disso, é professora do curso de Filosofia da Faculdade João Paulo II. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. E agradecer o convite do professor Ilion para poder fazer essa palestra, essa comunicação. Mas eu gostaria de esclarecer que eu aceitei o convite para participar desse evento, não como uma especialista no assunto, que eu não sou, né? E nem porque, na verdade, a minha fala vai ser o fruto de uma longa reflexão a respeito do tema. O meu propósito, ao aceitar esse convite, foi dar minha contribuição para um debate que eu espero que aconteça, né? E que vocês se sintam muito à vontade para poder fazer as questões que vocês acharem pertinentes. Eu até preferiria que, ao invés de vocês colocarem por escrito as questões, que vocês falassem mesmo, que vocês perguntassem diretamente a mim na segunda parte da aula. Caso vocês não queiram, que vocês queiram enviar por escrito, também vai ser possível. Mas eu acho que a gente poderia tirar um pouco da formalidade, né? E fazer disso mesmo um debate. O título da minha fala vai ser a lógica do perdão, equilíbrio ou superabundância. Como eu não tenho a facilidade que o professor Tiago tem de falar de maneira desvinculada do texto, eu admiro quem consegue fazer isso, porque eu ainda tenho dificuldade para fazer. Eu vou ler o texto, mas para que vocês possam seguir com um pouco mais de clareza, ou criar já uma expectativa a respeito do que eu vou falar, eu vou passar uma espécie de um roteiro daquilo que eu vou dizer. Então, a gente pode pensar em 4 partes, né, nesse texto. A ideia de perdão, a primeira seria a ideia de perdão associada ao equilíbrio entre a falta cometida e a punição. A segunda seria que essa ideia de perdão associada a esse equilíbrio encontra seu limite em um tipo de falta considerada imperdoável, visto que não haveria punição possível para ela.
A terceira seria que essa falta imperdoável pode ser compreendida pela ideia de mal decorrente de uma racionalidade diabólica, e isso será explicado a partir do conceito de mal radical kantiano. E a última parte seria que esse desequilíbrio entre mal e punição permite pensar o perdão através da noção de superabundância, ou seja, um perdão que, para se tornar possível, deve ceder o mal que pode ser punido. Podemos definir o perdão como a ação de considerar sem efeito uma falta ou uma ofensa, de não ser severo com o culpado e de não guardar ressentimento. Essa definição coloca o perdão como uma forma de anular os prejuízos decorrentes de uma ação condenável. E ela oferece uma resposta à questão: como responder ou reagir à falta cometida por alguém? A resposta de Platão emprega a lógica da desculpa. E a desculpa pode ser entendida como a razão ou a justificativa alegada para se defender de uma acusação, de uma reprovação, para explicar ou atenuar uma falta. Para Platão, devemos desculpar porque ninguém é malvado voluntariamente. Logo, não se pode filosoficamente guardar rancor de alguém por suas faltas. O culpado seria digno de piedade ou misericórdia, as quais podem ser entendidas através do sentimento de solidariedade com o agressor. O malvado deve ser punido, mas a finalidade de sua pena é medicinal, pois aquele que é punido é libertado da maldade da sua alma. Nesse sentido, a punição pode ser um meio de entender o perdão, pois, ao anular o efeito de uma falta, o perdão tem o objetivo de libertar alguém da sua culpa. É importante mencionar que essa concepção de perdão está vinculada a uma concepção de mal que pode ser explicada como algo não inerente à natureza humana. Esta forma de conceber o mal também permite que ele seja considerado, como ocorre em Santo Agostinho, como ausência ou privação do bem. O mal não seria uma essência, pois só podemos atribuir uma essência ao bem. Fazemos o mal por desconhecermos o bem. A punição seria a forma de aprendermos a evitar o mal, de nos libertarmos do erro e retificarmos a nossa conduta. A máxima de que todo crime merece castigo indica que todo ato criminoso deve ter como contrapartida uma penalidade, ou seja, uma sanção aplicada como punição ou reparação por uma ação julgada repreensível. Com a aplicação e cumprimento da pena, o criminoso fica legalmente livre das obrigações decorrentes do seu crime, pois a pena representa o pagamento de uma espécie de dívida contraída com a vítima e com a sociedade. O problema jurídico está em estabelecer a pena ou a sanção proporcional ao crime cometido, de modo que a pena possa anular o efeito da falta e eximir o criminoso da sua dívida. O cumprimento da pena representa uma espécie de perdão que visa restabelecer as condições que permitem a vida em sociedade. Mas o perdão decorrente do pagamento de uma pena pode não ser suficiente para eliminar a dor e o sofrimento da vítima e das pessoas a ela ligadas. Por isso, a magnanimidade seria a capacidade de perdoar, ou seja, de se mostrar indulgente ou tolerante com o agressor. Para Aristóteles, o homem magnânimo não tem rancor. A marca da magnanimidade é não conservar ressentimento, sobretudo pelos erros sofridos. O melhor é desprezá-los, pois o ressentimento seria uma espécie de fardo que não deve ser carregado. Entretanto, Aristóteles considera que a magnanimidade ou benevolência não é verdadeiramente uma virtude e há casos em que ela não deve ser praticada. Assim, tolerar ser ridicularizado ou deixar com indiferença que seus amigos sejam insultados seriam traços de uma alma vil ou desprezível. Por isso, deve-se manifestar a cólera em relação a uma falta, porém isto deve ser feito de uma forma justa.
A cólera pode ser entendida como sentimento de violenta oposição contra o que molesta e prejudica. A injustiça na manifestação desse sentimento pode ser exemplificada pelos casos de linchamento que muitas vezes acontecem no Brasil. Os responsáveis pelos atos de linchamento costumam ser pessoas comuns e supostamente bem intencionadas, mas que acabam cometendo crimes ainda mais bárbaros do que aqueles praticados pelos criminosos que desejavam punir. Casos como de um adolescente espancado e amarrado nu a um poste por cometer furtos no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, mostram, além da falta de limite na manifestação da cólera, a complexidade da crise de confiança no Estado, a perda da legitimidade das instituições e a deterioração da ordem social. Desculpa. Mas o resultado é que, ao agredir supostos criminosos, podemos considerar que as vítimas se igualam aos bandidos. O que pode explicar o linchamento é que, por ser feito às claras e em grupo, tem-se a sensação de que ele não é um ato criminoso. Crime seria apenas aquilo que se faz escondido e traiçoeiramente. Por isso, o linchamento é feito em público, à vista de todos e com a cumplicidade, voluntária ou não, das pessoas presentes. É isto que prejudica a apuração da responsabilidade nesses casos, o que não significa que o linchamento deixe de ser um ato criminoso. Aliás, o linchamento costuma envolver vários atos ilícitos, tais como a formação de quadrilha ou bando, quando várias pessoas se unem para os atos criminosos, lesões corporais, tentativas de homicídio ou homicídio. Por isso, o ato de linchamento é uma atitude tão criminosa e por vezes até mais grave que o crime que o incentivou. O que pode dar origem ao excesso de cólera é a consideração de que determinados crimes são desumanos, ou seja, demonstram a falta de humanidade daqueles que são capazes de praticá-los. Nesse sentido, o linchamento teria sua origem na quebra do equilíbrio entre o delito e a cólera que estariam os autorizados a sentir, mesmo diante de crimes que associamos a uma crueldade extrema. A criminalização do linchamento aponta o limite e, consequentemente, uma punição para os atos igualmente desumanos que podem ser praticados em nome desse sentimento. Além disso, ao tratarmos do perdão no âmbito jurídico, nós nos defrontamos com o problema de punir crimes considerados imperdoáveis e que deram origem àquilo que é denominado crimes contra a humanidade. Esta denominação se aplica, por exemplo, ao extermínio em massa de minorias cometidos de forma industrial pelos criminosos nazistas. Aqui o que se rompe é o equilíbrio entre o crime e a pena capaz de anular os seus efeitos. Esses crimes seriam injustificáveis e, portanto, impossíveis de serem desculpados com base na alegação de Platão de que ninguém é malvado voluntariamente. Por isso, para os crimes que denotam extrema crueldade e falta de humanidade, não se pode exigir, ou pelo menos esperar como contrapartida, a capacidade humana de perdoar. Até este momento, procurei mostrar como o perdão pode ser pensado através da noção de equilíbrio, que estabelece a justiça por meio da aplicação de uma pena capaz de anular os efeitos de um crime ou de uma ação condenável. Esta breve e certamente deficitária exposição culminou com o limite imposto a essa noção de equilíbrio, através da ideia de crime imperdoável. Para os crimes que ultrapassam a medida da justiça, torna-se impossível atribuir uma pena correspondente que possa originar a ideia de um perdão, que se não pode ser pensado como algo necessário, ou seja, que deva ser obrigatoriamente concedido, o perdão é colocado como algo desejável, a fim de evitar o peso do ressentimento e permitir a continuidade da vida. Rompido o equilíbrio entre falta e punição, a possibilidade do perdão só poderá ser pensada como algo que excede esse equilíbrio. Este excesso remete ao termo superabundância do título da minha exposição e coloca o perdão como algo impossível, ou, quando possível, difícil de ser explicado.
A dificuldade de explicar a concessão do perdão está relacionada, como já foi dito, ao tipo de falta cometida, pois alguns delitos, devido à extrema crueldade que eles expressam, seriam injustificáveis, isto é, não poderiam ser atribuídos a um ser humano, considerado como portador de razão. Estes atos delituosos teriam, portanto, um caráter diabólico, pois ultrapassariam a medida do que é racional ou daquilo que seria propriamente humano. Hannah Arendt se refere ao conceito kantiano de mal radical para tratar dos crimes imperdoáveis. Para compreendermos o conceito de mal radical, precisamos considerar que, para Kant, o homem tem essencialmente dois motivos de determinação do seu arbítrio ou da sua vontade. O primeiro é a lei moral, proveniente de sua razão. O segundo são as inclinações da sensibilidade. Tomados em si mesmos, os dois motivos não permitem um julgamento moral, pois o mal não pode estar isoladamente em nenhum deles, ou seja, nem na razão, nem na sensibilidade. A possibilidade do mal está apenas na forma da relação entre esses dois motivos, como se houvesse uma espécie de conflito de forças entre eles. A primeira dessas forças seria a disposição originária para o bem. A segunda seria a propensão natural para o mal. Ao concebermos a relação de oposição entre a disposição para o bem e a propensão para o mal, podemos dizer que ocorre, no arbítrio, um conflito inevitável entre duas forças reais e sempre presentes para o homem. Isso significa que nem a força do bem, nem a força do mal, opostas entre si, podem ser eliminadas da consideração do arbítrio. Pois Kant considera impossível para o homem extirpar a consciência da lei moral e negar a obrigação de obediência em relação a ela, ao mesmo tempo em que a propensão para o mal é atribuída a todos os homens, mesmo aos melhores, o que significa que o mal está entrelaçado à natureza humana. Entretanto, há uma peculiaridade no modo como essas forças se contrapõem no arbítrio, pois bem e mal não têm o mesmo estatuto originário. O bem é fruto da razão humana e da liberdade que dela advém. Ele é preeminente e somente a ele é atribuído o caráter originário. Já o mal é adquirido e precisa do bem para ser, em sua positividade, o não ser que ele é. Assim, a vontade que quer o mal se opõe à lei moral, porém ainda mantém o reconhecimento por esta lei, assim como um assassino, que apesar do seu crime, considera válida a lei que ele transgrediu. A propensão para o mal pode ser entendida como a incapacidade do homem para aceitar a lei moral como motivo único de determinação da sua vontade. Kant distingue 3 diferentes graus dessa propensão. O primeiro é a debilidade do coração humano no cumprimento das máximas adotadas, também chamada fragilidade da natureza humana. De acordo com este grau de propensão, a força do motivo moral, que atua de modo insuperável na ideia, é vencida pela força dos motivos da sensibilidade na determinação do arbítrio. Há uma boa intenção, mas que não é forte o suficiente, sendo que o arbítrio é efetivamente determinado pelas inclinações. Mesmo assim, o modo de pensar não fica corrompido. Um exemplo da debilidade do coração humano seria aquele indivíduo que, diante do dever de dizer a verdade e tendo a intenção de dizê-la, não é capaz ou não tem a coragem necessária para isso. O segundo grau de propensão humana para o mal é a inclinação para misturar motivos imorais com os morais. É também chamado impureza do coração humano. Conforme este grau de propensão, o motivo que atua na determinação do arbítrio não é puramente moral, ou seja, o homem possui boa intenção e procura agir sob as máximas do bem. Porém, a lei moral não atua como motivo suficiente, sendo necessária a atuação das forças da inclinação, no mesmo sentido da motivação moral, para que o homem consiga determinar seu arbítrio conforme aquilo que o dever exige. Ou seja, as suas ações são conforme o dever, mas não realizadas por puro dever.
Neste caso, o dever de dizer a verdade é cumprido quanto à sua matéria. O indivíduo não mente, mas a sua motivação não é puramente moral, porque ele diz a verdade motivado, por exemplo, pelo medo de ser punido ou então pela crença de que será recompensado por isso. O terceiro e máximo grau dessa propensão para o mal é a inclinação do arbítrio para as máximas que colocam o motivo moral depois de outros motivos não morais. Este tipo de propensão é chamado malignidade ou perversidade do coração humano, porque inverte a ordem moral dos motivos no arbítrio. De acordo com ele, a maneira de pensar, no que se refere à intenção moral, está corrompida em sua raiz, e o homem será julgado como moralmente mau, mesmo que dela resultem ações conforme ao dever. Esse terceiro grau de propensão se manifesta quando um homem, apesar de reconhecer o que a lei ordena, quer uma exceção para ela. Como exemplo, temos o indivíduo que defende um suposto direito de mentir quando a verdade coloca a vida de alguém em risco. Desse modo, ele subordina a lei moral a um outro motivo, considerando que, de algum modo, a sua transgressão é moralmente justificada. Vemos, portanto, que a diferença essencial entre esses graus de propensão para o mal está em que, no primeiro e no segundo graus, o modo de pensar não é corrompido, mas no terceiro, no que se refere à intenção, o modo de pensar fica essencialmente pervertido. Porém, este modo de pensar que se perverte não tem, para Kant, sua origem na razão, mas no coração, sendo, portanto, um modo de pensar que apenas confere ao homem um coração mau. Esta perversão do coração revela que a força das inclinações sensíveis pode subjugar a força da lei moral, porém não chega a exterminar essa lei da consideração do arbítrio. Por causa disso, a perversão proveniente do coração estabelece um limite para a maldade que pode ser atribuída ao homem e impede a afirmação de que ele seja capaz de visar o mal pelo mal. Este tipo de mal corresponderia àquilo que Kant denomina perversão da razão moralmente legisladora, que se refere a uma racionalidade que teria, na negação e na oposição à lei moral, o motivo do arbítrio, transformando a oposição à moralidade em um fim em si mesmo. Esta seria a expressão de uma racionalidade diabólica, de uma malignidade extrema, que, para Kant, é impossível na natureza humana. O que Kant procura mostrar através da ideia de perversão da razão é que o sujeito do qual se predicasse a malignidade não seria um homem, mas um ente diabólico, recusando a possibilidade de conferir esse tipo de predicado ao homem, visto que seria contraditório em relação ao conjunto de proposições que definem a natureza humana. Kant elimina um desdobramento da noção de mal radical por considerá-lo incompatível com seu sistema. Desse modo, na filosofia kantiana, o fundamento subjetivo que se opõe à lei moral não chega a destruir o fundamento objetivo da moralidade, mantendo intacta a lei que representa o bem, assim como a concepção de natureza humana que a sustenta. Eu fiz essa explanação porque, normalmente, quando se fala desse mal diabólico ou dos crimes contra a humanidade, normalmente se associa com a noção de mal radical. Mas, na verdade, o próprio Kant recusa a ideia dessa possibilidade, né? Quando ele diz que o máximo grau de maldade corresponde, na verdade, a uma perversidade do coração e não da razão, ele está dizendo, olha, isso eu estou dizendo como seria, porém eu não estou admitindo que o homem seja capaz de fazer isso. Quando ele erra, na verdade ele erra porque ele, na verdade, modifica a relação entre os motivos da lei moral e os motivos da sensibilidade. Mas não que isso, né, ele faça isso com a intenção de praticar o mal pelo mal. Ou que para ele seria, na verdade, inverter aquilo que a lei moral ordena. Ele fala, não, ele continua reconhecendo o que a lei ordena, assim como um assassino, né, ele reconhece que ele transgrediu a lei que ele deveria cumprir, né, que ele é realmente um criminoso, que ele cometeu alguma coisa que, na verdade, não estaria correta, que ele cometeu uma transgressão. O problema
relacionado à concepção de mal na filosofia kantiana, que recusa a ideia de uma racionalidade diabólica capaz de visar o mal pelo mal, assim como a concepção de mal presente na filosofia de Agostinho, que concebe o mal como falta ou privação de ser ou perfeição, está no fato de que esses modos de pensar o mal não dão conta de explicar os eventos históricos que demonstram a realidade do mal de caráter diabólico e de uma racionalidade perversa, os quais dão origem àquilo que autores como Jankelevich, Hannah Arendt e Derrida, entre outros, consideraram como o imperdoável. Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judaica, considera a existência de uma simetria entre punir e perdoar. Segundo esta lógica, o perdão não tem mais sentido onde o crime se tornou irreparável, fora de toda proporção, de toda medida humana. Por isso ela defende que os homens são incapazes de perdoar o que eles não podem punir e que eles são incapazes de punir o que se revela imperdoável. Uma forma semelhante de pensar pode ser encontrada na obra de Vladimir Jankelevich, filósofo e musicólogo francês, filho de pais russos que emigraram para a França a fim de fugir do antissemitismo russo. Para ele, o perdão é apenas uma possibilidade humana, ou seja, não estamos obrigados a perdoar. E esta possibilidade está conectada à possibilidade de punir, mas não de se vingar. Além disso, Jankelevich considera que o imperdoável resulta do fato de que toda tentativa de perdoar contém algum resíduo que não pode ser perdoado, de forma que nunca perdoamos verdadeiramente. Segundo ele, e eu queria que você, por gentileza, eu vou ler uma citação, como ela é longa, eu vou pedir para que ela seja projetada. Quer se trate de uma expiação nas regras, utilizando todas as dilações do vir a ser, ou de uma transfiguração miraculosa, toda revogação deixa atrás de si um resíduo irredutível. Além do tempo, a saber, no extremo final de todos os tempos e no limite do processo sedativo, o irrevogável subsistirá, irrevogável, nulo e não advindo, direi vós. Quase e praticamente nulo, sem dúvida, mas inadvindo certamente não. Relembremos que a própria irreversibilidade é inflexivelmente atenciosa. Somente as manifestações empíricas e adjetiváveis são revogadas. O essencial subsiste invisível. E mais ainda, para além do perdão miraculoso, gracioso, onipotente e totalmente amoroso, mais forte que a morte e mais forte que o mal, mais forte que todas as mais fortes potências, restaria, infelizmente, o imperdoável, o amargo, o duro nó do irrevogável imperdoável, que nenhum homem pode dissolver. O poder onipotente do amor amoroso é mais potente que o impossível. Mas o impossível, por sua vez, é mais potente do que essa onipotência. A superioridade de um sobre o outro, e contraditoriamente do outro sobre o um, a mutualidade paradoxal que daí resulta, essas duas superioridades exclusivas uma da outra, engendram um debate insolúvel, mesmo quando a simultaneidade se relaxa, para permitir a alternância. Mesmo quando a preponderância retorna ora a um, ora ao outro. A oscilação, longe de resolver a tensão, agrava a dilaceração. A degradação crônica de um passado não digerido e revogado seria o testemunho dessa tensão. É assim que as velhas mágoas murcham com o tempo, e pelo efeito de uma acostumação que dá lugar ao consolo dos aflitos.
mas falta alguma coisa a essa consolação aproximativa e totalmente negativa para ser plenamente consoladora. O secamento das lágrimas, a apatia, a anestesia, são miseráveis sucedâneos do consolo e não nos conduzem em nada a uma situação que precedesse o fato realizado. Um luto prolongado acaba por se perder, com a ajuda da lassidão, nas areias da indiferença e no marasmo da desafecção. Mas o morto, quem o ressuscitará? Através dessas palavras, Jankelevich procura mostrar que não podemos modificar a realidade de um fato, da mesma maneira que um morto não pode ser ressuscitado. É aquilo que o autor qualifica como a irreversibilidade aplicada ao tempo. Um ato de atrocidade cometido, assim como o sofrimento que ele provoca, pertencem à categoria do irrevogável. Os processos de luto, consolação, esquecimento, restauração, que poderiam caracterizar o perdão, sempre deixam um resíduo que nunca será eliminado, de forma que determinados acontecimentos podem ser considerados imperdoáveis. Em uma perspectiva aparentemente diferente do pensamento de Jankelevich e Hannah Arendt, está a reflexão de Jacques Derrida. Pois, se Jankelevich e Hannah Arendt defendem a impossibilidade de perdoar o imperdoável, Derrida irá afirmar que o perdão só pode ser dado ao imperdoável e de maneira incondicional. Para Derrida, a história do perdão começaria com um imperdoável e configuraria o ato de perdão como algo impossível. Pois seria impossível perdoar os crimes monstruosos do século XX e desse século, visto que, em seu excesso, esses crimes escapariam à medida de toda a justiça humana. Por isso, se mesmo assim alguém puder perdoar o autor de crimes dessa natureza, ele não poderá fundamentar o seu perdão em condições provenientes da ideia de retribuição contida no conceito de pena, que anula o crime cometido, ou de algum tipo de regeneração do culpado. Para explicar a exigência de um perdão concedido de maneira incondicional, Derrida afirma que as grandes tradições religiosas e espirituais do perdão, especialmente a judaico-cristã, inserem o perdão no horizonte da reconciliação, da esperança da redenção ou salvação, por meio da confissão, do remorso, do arrependimento, do sacrifício e da expiação. Derrida opõe-se ao que ele considera o perdão condicional dessa tradição, pois nela o perdão deve ser pedido, deve conter a cena do arrependimento, a consciência da culpa, a transformação do culpado e o seu compromisso de evitar o mal. Dentre as objeções que ele aponta ao perdão mediante condições e exigências, está o fato de que, neste caso, não é a pessoa culpada que se perdoa, mas é um outro, diferente daquele que é o detentor da culpa. Se digo que eu o perdoo sob a condição de que você se modifique e não seja mais o mesmo, será que eu estou realmente perdoando você? O que eu perdoo e a quem, neste caso? Derrida insiste na necessidade de manter a referência a um perdão incondicional, independente do horizonte de uma redenção ou de uma reconciliação. Entretanto, a pureza da incondicionalidade do perdão não significa que o perdão deixe de estar atrelado ao que lhe é heterogêneo, a saber, a ordem das condições, o arrependimento, a transformação. Mas esses fatores não podem ser considerados como aquilo que permite perdoar. Além de ser condicional, Derrida defende que o perdão deve ser considerado heterogêneo à política, pois neste âmbito o perdão está vinculado a uma terapia da reconciliação, embora tenhamos que reconhecer a necessidade e os benefícios da reconciliação. Por causa disso, para Derrida, os institutos da absolvição, da graça e também a anistia não significam o perdão. Em princípio, o perdão deve engajar duas singularidades, o culpado e a vítima.
No momento em que um terceiro intervém, pode-se falar de anistia, de reparação, de reconciliação, que são instâncias jurídicas, políticas ou religiosas, mas não de perdão. Por isto, para Derrida, a ideia de perdão, o seu princípio, deve permanecer heterogêneo à ordem das negociações políticas. Para ele, é na relação entre o culpado e a vítima que devemos pensar o perdão, pois é através dessa relação que devemos considerar o ato criminoso, que nunca poderá deixar de ter sido cometido e que não pode ter sua gravidade atenuada, e o sofrimento e os rastros de dor que marcam definitivamente a vítima e que nunca poderão ser completamente apagados. É o amargo e duro nó do irrevogável, imperdoável, que nenhum homem pode dissolver, mencionado por Jean-Pierre. Se essas formas de conceber o perdão não garantem a possibilidade de perdoar, pelo menos indicam que, para ser concedido, o perdão exige que a natureza humana seja concebida de uma forma que nela sejam incluídos os aspectos tenebrosos que, ao nos causar horror e repulsa, seriam aqueles que verdadeiramente necessitariam ser perdoados. É isso. Obrigada. Eu queria comentar uma coisa que ontem eu conversei com o professor Tiago sobre a fala dele, né, e percebi a diferença de abordagem que havia entre a minha fala e a dele. E aí eu fiquei pensando, a gente até trocou umas mensagens, né, se na verdade seria algum tipo de ressentimento que teria feito eu pegar essa visão, na verdade, do imperdoável, né, ao contrário da fala do Tiago, extremamente otimista, que faz com que a gente saia mais aliviado, né, das culpas que nós todos temos, né. E fiquei pensando também que isso talvez tenha a ver com a diferença de idade entre mim e ele, né? Eu já devo estar velho o suficiente para poder me aproximar um pouco mais dessa vertente para falar do perdão, ao invés de eu falar do perdão, eu tenha me inclinado a falar do imperdoável. Agradecemos à professora doutora Selma Bassoli, que com suas palavras enriqueceu-nos neste primeiro momento de sua palestra. Faremos um breve intervalo e retornaremos dentro de instantes. Lembramos também que há a nossa cantina saindo aqui à esquerda. Eu queria só lembrar, para quem não sabe, que o lucro da cantina está sendo revertido para ajudar uma funcionária do seminário que teve filhos gêmeos. Então, além de matar a fome e poder comer alguma coisa, vocês vão contribuir com a nossa funcionária aqui. Convidamos a todos a retornarem aos seus lugares para darmos início à segunda parte da palestra da professora Selma Bassoli com o tema A Lógica do Perdão. Oi? É isso aí, tem que relaxar. Neste momento, abriremos espaço para as indagações e colocações pertinentes ao tema. Quem, por favor, então, desejar fazer alguma pergunta, levante então a mão, por favor, que eu me dirijo até ele.
enquanto vocês vão pensando, nós encontramos uma chave de carro. É minha. Ah, Que bom que você... Já ganhei 10. Isso foi bom. Eu só ia descobrir isso porque eu tinha pergunta, então não vai saber que na hora de fora. Ô, professora, Diga. eu só perdi a fala, não sei quem é o autor, mas acho que a senhora estava falando de Kant, ao dizer que, para ele, a maldade ela nasce do coração e não da razão, certo? E isso para mim, principalmente, sou um pouco aqui estranho, né? Uma vez que a gente sempre pensou, eu na verdade sempre pensei que a maldade é algo racional, né? Algo que nasce mais da cabeça. Mas eu acho que ele coloca a questão do coração, talvez por causa das emoções, daí que nasce nas emoções. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: a maldade, ela, uma vez que nasce do coração, ela faz parte da natureza humana? Não, na verdade, ela é resultado. Na verdade, a maldade, ela tem que... se ela fosse alguma coisa proveniente da natureza, a gente não poderia ser imputado por essa maldade. Na verdade, a maldade, ela nasce de uma relação do arbítrio, né? É a maneira como você, na verdade, equaciona as predisposições ou as forças de duas motivações diferentes. Uma que é racional e outra que é sensível. Então, na verdade, a maldade é o fato de que você coloca o que você antepõe, aquilo que é proveniente da sensibilidade, né, de uma maneira privilegiada em relação àquilo que é racional, puramente racional. Então, em si mesma, a sensibilidade ela não é mal. Você não pode dizer que o mal provém da natureza, porque a natureza em si mesma ela é boa. A maldade está no modo como você equaciona essa força que existe em você, a força da sensibilidade, colocando ela de modo privilegiado em relação àquilo que é racional e que poderia orientar as suas ações. Quando ele fala da maldade do coração, é exatamente para situar em algum outro lugar que não seja a razão, a origem dessa maldade, ela não seria racional. Ela estaria no modo de relacionar a razão e a sensibilidade. Professora, a senhora também até citou o exemplo do caso do linchamento que teve lá no Rio de Janeiro, e eu gostaria de colocar uma problemática. Como se daria a forma do perdão no caso de uma pessoa que já saiu da cadeia inúmeras vezes e volta a cair nos mesmos crimes, seja de latrocínio, homicídio, enfim? Como poderia barrar a atividade, a atitude dessa pessoa de uma forma que também desse para aplicar nisso o perdão, mas não deixando impune também? Então, a ideia desse equilíbrio, ele nasce, eu tentei colocar isso, né? Ela teria, na verdade, um fundamento jurídico. Então, a maneira de você coibir crimes dessa natureza, mesmo que sejam reincidentes, é você, na verdade, aplicar uma punição rigorosa, né? Para que a pessoa se sinta desestimulada a fazer isso. Esse seria o princípio. E, na verdade, mesmo que seja reincidente, você coloca esse caso como sendo... Mas, esse tipo de crime, os crimes que nós estamos habituados a enxergar ou a presenciar, eles não são dessa natureza do terrível, né? Porque eles não se configuram como crimes contra a humanidade. Normalmente, a motivação de um crime, mesmo que seja extremo, mesmo os crimes que a gente costuma ver relacionados ao homicídio, normalmente eles têm uma origem passional, né? Uma forte emoção, traição, ciúme, né? Que são coisas que, na verdade, poderiam ser resolvidas no âmbito daquilo que o Kant chama de moral, né? Diante disso, você, na verdade, tem que subordinar os motivos racionais, né? Subordinar os motivos da sensibilidade, que nascem das paixões, ao imperativo da moralidade, ou seja, você não pode matar. Então, essa seria a força que impediria você de fazer isso. Que não é o caso desses crimes, porque, na verdade, eles foram premeditados, né? No sentido realmente de fazer o contrário daquilo que a lei manda.
Não seria essa maldade atribuída ao coração, mesmo em seu máximo grau, que seria a malignidade do coração humano. O que a gente comenta aqui, o que a gente tentou colocar como sendo imperdoável, né, seria essa maldade ligada à racionalidade, que inverte o motivo da lei, né, que diz, aquele que faz de modo injustificado. Nesses casos, a gente está lidando com a maldade habitual da natureza humana, eu acredito. Né? Então, bastaria uma punição rigorosa. Porque o pagamento, né, dessa pena, na verdade, quitaria essa dívida, pelo menos no sentido jurídico. Né? Professora, primeiro parabenizar pela sua fala, pela sua explanação, mas ainda um pouco fumegado da nossa aula, na nossa última aula, que nós tratamos este tema, onde a senhora nos adentrou um pouco nessa concepção sobre o perdão, continuou uma dúvida em mim, a senhora tratou um pouco desse tema, mas ainda não clareou não clareou a minha ideia sobre essa questão. O perdão, ele não operaria para criar uma impunidade, o que seria uma injustiça? A lógica do equilíbrio, eu procurei frisar bastante isso, ela lida com a questão de um perdão do ponto de vista jurídico, como pagamento de dívida. Né? Ele não trata da questão do sofrimento. Né? É muito comum a gente ver nos relatos desses programas sensacionalistas, né, que diante de um crime envolvendo a morte de um familiar, por exemplo, a pessoa diz que ela precisa pelo menos de uma reparação no sentido jurídico, que ele pague aquilo que ele fez. Ou que, na verdade, que ele seja punido para que ele não faça a mesma coisa com outras pessoas. Né? Essa é a ideia de punição. E de perdão ligada à ideia de punição. Né? Agora, a questão do perdão, né, no âmbito do sentimento, né, eu acho que é uma coisa que ainda se diferencia dessa questão. O sentido jurídico, ele não esgota a noção de perdão, exatamente porque ele não aborda a questão do sofrimento. E nem tudo aquilo que é legal é moral. Você pode quitar a sua vida no plano legal, mas isso ainda... isso pode não ser suficiente, a gente está cansado de ver que na maioria dos casos isso não é suficiente para, na verdade, modificar a natureza do criminoso. Né? Se você der a ocasião e as condições, ele vai cometer o crime novamente. É essa ideia, né, que por um lado está presente nessa ideia do imperdoável. Né? Aquilo que foi feito, ele atesta, né, a capacidade de um agente em fazer. E que mesmo que ele se redima ou que ele peça perdão, o ato ele não pode ser suprimido. Você não pode voltar atrás no tempo e, na verdade, se ele matou, você não pode ressuscitar. Né? Principalmente em relação a isso. Mesmo quando a gente pensa em um outro crime mais banal, às vezes, na verdade, se ele furtou, você pode devolver, mas às vezes as consequências da ausência de um objeto podem repercutir em várias coisas. Então, na verdade, o que a gente está falando é que, assim, essa ideia do imperdoável, ela cria um mecanismo que você, na verdade, solicita, ou, na verdade, coloca a importância de você lembrar aquilo que foi feito. Isso especialmente nos casos desses crimes de maior atrocidade. Né? E a gente pode, por exemplo, pensar no caso do Cristo perdoa, mas ele conserva as marcas da cruz. Né? Você, na verdade, não apaga as marcas do sofrimento completamente, entendeu? E existe essa ideia de que é importante, né, que você preserve a memória de fatos terríveis. Exatamente porque se eles não podem ser punidos, eles devem ser lembrados, até no movimento para que eles não se repitam. Esquecer a fim de continuar seria uma maneira de enfraquecer a força da lembrança, que poderia ser o elemento que impediria que fatos
terríveis como os que a gente presencia na história pudessem ocorrer novamente. Eu até digo que, na verdade, eu não estou aqui defendendo essa ideia do imperdoável, né? Eu estou tentando colocar como um parâmetro de discussão, né? Que quando a gente pensa na ideia do perdão, é importante que a gente pense a questão do imperdoável. Não como um valor que eu estou defendendo, né? É só, na verdade, porque eu até confesso que essa ideia para mim é muito nova e eu também me choco com ela, né? Porque é mais salutar, é mais dotado de otimismo o fato de a gente pensar que nós devemos esquecer, né? A ideia aristotélica, por exemplo, de que o ressentimento, né, é um fardo, né? E que a gente não precisa carregar, que seria importante a gente aprender a se livrar do ressentimento, né? Que seria uma ação de magnitude a gente saber perdoar, mas ao mesmo tempo é importante que a gente lide com essa categoria. A própria filosofia, ela tem dificuldade de tratar com a ideia desse tipo de crime, ou esse tipo de ação que seria injustificada. Tanto que, quando a gente pensa, por exemplo, no pensador como Kant, ele recusa a ideia da existência desse tipo de mal, né? Existem trabalhos dizendo que esses eventos históricos, eles colocaram um desafio à filosofia, porque a filosofia não estaria preparada para lidar conceitualmente com esse tipo de mal, exatamente porque ela sempre pensa o mal como não ser, aquilo que não é, né? E o próprio Kant, numa tentativa de conferir positividade ao mal, né? E na verdade ele procura fazer isso, ele procura na verdade conceituar um mal que tivesse uma positividade, ele concebe a ideia da malignidade da razão, mas ele diz que ela não seria possível, porque ela estaria em contradição com aquilo que define a natureza humana. Então, na verdade, eu acho que isso é um desafio para o pensamento, é uma dificuldade de pensar esse conceito de imperdoável, exatamente porque, na verdade, nós não temos muito material, né? As reflexões são recentes, mas eu acho importante porque elas não, na verdade, elas não negligenciam essa categoria, apesar de assumir a dificuldade de poder tratar dela, né? Então, eu acho que são eventos recentes que nos obrigam a pensar algo que a gente não tem muito instrumento conceitual para pensar. Eu acho que o desafio, primeiro eu queria agradecer pela sua fala belíssima, clara também, né? Eu acho que o desafio ele se torna mais agudo quando a gente tenta pensar essas atrocidades que assolaram o século XX, né? E que foram feitas de maneira muito própria por agentes públicos que têm o dever constitucional de garantir a vida, né, de garantir a segurança. Por exemplo, é dever do Estado isso, né? Desde a Constituição do Estado moderno, né, que foi a própria Constituição do Estado moderno, é forjada nessa ideia de que o soberano tem, de fato, a responsabilidade sobre a vida dos cidadãos, né? Passado para ele essa responsabilidade, os cidadãos tomam a parte da sua liberdade para que eles tenham a garantia da vida. Mas aí surge uma coisa absurda, né? É que esse mesmo Estado, ele acaba financiando a máquina da morte, né? E aí que eu acho muito bizarro, ao meu ver, a apologia ainda viva e recente desse tipo de comportamento, né? De agentes públicos que acabaram utilizando de todo o aparato, não só administrativo, mas também racional, né, para produzir o mal.
Nesse ponto, eu acho que a sua reflexão se encaixa perfeitamente, porque apesar de produzir em nós uma sensação não muito, digamos assim, prazerosa de considerar um aspecto das ações humanas imperdoável, eu acredito que não tem um outro caminho, a não ser o caminho da graça, da fé, enfim. Mas na dimensão humana, né, o que paira é que é absolutamente inaceitável os fatos que ocorreram há pouco tempo. Então eu não sei se você compactua dessa, porque também para mim é muito novo isso, né? A Hannah Arendt, quando ela escreveu o julgamento de Eichmann, né? Ela diz que, olha, ela achou que ela ia chegar lá e encontrar um demônio, ela diz isso, um chifre e rabo, como a tradição sempre assim pintou. E ela diz que chegou lá e encontrou uma pessoa absolutamente banal, né, que respondia aos juízes da Corte Internacional o seguinte: eu só fiz aquilo que estava previsto, eu só fiz aquilo que me mandavam fazer, eu só fiz aquilo que era o protocolo do Estado, né? E então perguntam ao final da entrevista para Arendt se ela então perdoaria Eichmann, né? E ela diz não perdoaria, porque a banalidade do mal ultrapassou o limite possível, né, da aceitabilidade, e ultrapassou o limite do perdão. Há uma esfera, e ela fala principalmente no que diz respeito aos agentes públicos, em que os atos não podem ser perdoados. Por isso ela diz: não perdoa Eichmann, e ele não deve ser perdoado pela Corte Internacional. A ideia, nossa, eu estou completamente de acordo com você, Orion, e na verdade eu acho que às vezes a gente coloca esses fatos históricos como referência, mas são coisas que estão, na verdade a gente pode aplicar isso a fatos que estão acontecendo nesse momento. E às vezes muito próximos de nós, não só nesse caráter de Estado, né? Dentre os autores que refletem sobre isso, além de Hannah Arendt, tem esse Jean Klevich, que ele diz isso, né? Eu não perdoo os nazistas e eu não perdoo qualquer alemão. A responsabilidade sobre os atos, né, cometidos durante o nazismo, ele na verdade estende a todos os alemães, porque ele diz: é impossível afirmar que as pessoas afirmarem que elas não sabiam o que estava acontecendo. Todos são responsáveis e eu não perdoo ninguém. Essa ideia é a ideia de que é necessário lembrar o que aconteceu. Às vezes, quando você tira a importância de um fato como esse, você, na verdade, permite que ele aconteça. O caso, por exemplo, de lembrar o torturador da nossa presidente, né, como uma forma de comentário numa situação como essa, é uma coisa inadmissível, porque banaliza o que aconteceu com ela, idolatra a figura de um torturador, né? E na verdade, o que a gente não tem memória, as pessoas, é como se isso não tivesse acontecido num passado recente, no nosso próprio país. E a gente dizer, a gente não tomar consciência disso, não se importar com isso, não se ofender com isso, é uma maneira, na verdade, de fortalecer esse tipo de comportamento. Então é importante que você mostre as cicatrizes, que você reitere a lembrança em cada momento, para que você possa vincular a ideia de que isso é necessário para vincular o culpado à vítima. Existe uma correlação entre aquele que sofre e aquele que fez sofrer. E é necessário que você não quebre esse vínculo em nome mesmo de a ideia de perdão, mesmo que seja um perdão para que faça seguir a vida, mas que essa vida siga com a memória de que aquilo realmente aconteceu. E que não deve acontecer novamente.
Uma outra coisa é que às vezes a gente coloca esses fatos extremos como sendo episódios apenas históricos, né? A gente pode, na verdade, localizar esse tipo de comportamento em muitas situações. Principalmente quando a gente imagina que o silêncio, né, que você diz, bom, isso não é uma questão minha, que eu não tenho nada a ver com isso, eu não me envolvo na política, ainda é uma maneira de, na verdade, dizer sim para isso. Então, o Tiago ontem, eu, na verdade, não conheço a carta do jovem alemão que pede desculpas ao Jankelevich. Eu disse que ele era um filósofo e um musicólogo porque eu soube isso através de um relato que aconteceu dentro do nosso grupo de estudos, de que o jovem alemão pede desculpas a ele pelos crimes cometidos pelos nazistas, apesar de ele dizer, olha, eu não fiz isso, eu não tinha nascido, eu não sou responsável, mas na verdade, a ideia de que isso foi feito, né, dentro do meu país me incomoda, me tira o sono, né? E por isso ele pede perdão. Na verdade, naquele vídeo ele diz, eu não te perdoo, mas você pode vir aqui ouvir música comigo. A ideia de que o imperdoável ou a ausência de perdão não significa, na verdade, uma agressão de volta. Né? Não significa a ideia de que você vai ser violento com o outro, mas que você, na verdade, vai preservar a lembrança daquilo que te aconteceu. Professora, obrigado pela palestra. Trazendo um pouquinho mais para o nosso contexto, ou melhor, para o contexto da maioria de nós aqui, futuros sacerdotes, há uns 4 ou 5 anos atrás, na cidade onde eu nasci, uma filha mandou sequestrar os pais e baterem, espancarem os pais. Até hoje tenho ciência de que os pais não perdoaram essa filha, aliás. Algo semelhante aconteceu na Páscoa desse ano, na cidade onde eu faço pastoral, em Guararapes. E o pai foi, e numa atitude nobre, perdoou a filha. O que acontece é, o pai do primeiro caso, ele não tinha nenhuma ligação com religião. E o pai do segundo caso é um homem que tem uma ligação com a religião. Então, a minha pergunta é, a religião influencia nesse ato de perdoar? Eu acho que existe na verdade, um esclarecimento a respeito disso, uma indicação para que as pessoas perdoem. E, sinceramente, eu acho que é a melhor saída. Acho que perdoar, na verdade, seria a melhor forma de a gente continuar a viver a ideia da reconciliação. Por isso que eu disse que a fala do Tiago, ela alivia, na verdade, alivia no sentido de tirar o peso mesmo, né, do fardo do ressentimento. Mas o que eu acho é que, na verdade, isso não é uma coisa que a gente consegue mediante decisão. A capacidade de perdoar, eu acho que ela não é resultado de uma deliberação ou de um esforço. Acho que você pode, na verdade, se conter na raiva, na verdade, no rancor ou nos atos violentos decorrentes do fato de você não ter perdoado. Por isso que eu mencionei agora, de aquele Vitier, ele diz, eu não perdoo, eu não te perdoo, porque você, como um alemão, representa aquilo que eu considero imperdoável. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, vem ouvir música comigo. Isso não impede a convivência, isso não impede que a vida siga, né? Mas é importante que a gente tenha em mente que esta é uma possibilidade presente na natureza humana. É isso, na verdade, que alguns autores, quando a gente pensa, por exemplo, na tematização da questão do mal, né, e da dificuldade que a filosofia tem de trabalhar com a noção de mal como positividade, né, porque tende na verdade, os conceitos da história da filosofia, presentes na história da filosofia, eles tendem a considerar o mal como um não ser, como negatividade. Schopenhauer é um dos poucos autores que tem uma teoria a respeito disso, que ele fala, olha,
essa maldade é uma motivação presente em todos os seres humanos. Ela pode não ser, na verdade, a principal determinação das ações, mas de alguma maneira todos nós temos uma predisposição para agir, não no sentido de cometer o mal por erro, nada disso. É a ideia de que nós, em algum nível, podemos nos satisfazer com o sofrimento do outro. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que lidar com essa dimensão. E a capacidade de perdoar, dentro dessa lógica do excesso, da superabundância, é algo que está além da noção de justiça. É como se ela fosse alguma coisa quase que divina, que se nós formos capazes de manifestar sinceramente, que o problema está, se essa manifestação é realmente uma manifestação sincera de perdão, então nós seríamos, na verdade, agraciados com um dom, né, que na verdade nós não podemos alcançar sozinhos. Então, é muito diferente disso. Então, quando alguém diz, eu te perdoo, a palavra, na verdade, ela não dá conta de todo o problema do perdão. Você falar que você perdoa é fácil, né? O problema, na verdade, é que existe um ato que não pode ser apagado e que, na verdade, testemunha a possibilidade de nós agirmos de maneiras terríveis em relação aos outros. E eu acho que a gente tem que começar lidando com essa dimensão, né? Do ponto de vista da teologia, professor, respondendo um pouco a questão, ou tentando esclarecer, vejam, quando a gente tem na igreja a confissão, nós temos o perdão da culpa, né? E fica o resíduo da pena, né? Tanto é que daí foi elaborada toda uma teoria, né, da indulgência, que é polêmica. Tá? E porque a indulgência seria para reparar, é isso, né, padre? Para reparar as penas, o resíduo que ficou, né, do nosso erro, né? E isso depois foi mal utilizado, enfim, né? Mas a própria igreja reconhece que a absolvição, ao você receber o perdão, você recebe o perdão da culpa, mas o que está feito, né? Não dá para desfazer. E fica a consequência daquele ato negativo, né? Que a gente tenta reparar, mas por mais que você repare... Agora, algumas coisas você pode reparar do erro que você roubou. Dá para reparar, né? O roubo. Outras coisas não, né? Mas como a senhora disse, mesmo reparando um roubo, né, pode ser que não repare totalmente, né? Bom, essa é uma questão, porque aí daí vem o pecado social, vem outro discurso também, né, que também vai gerando um sistema contrário à vida e que vai reproduzindo o mal. Mas o que eu queria colocar, professor, não sei se a senhora me ajuda a pensar, a gente poderia colocar a escravidão, a escravatura como crime contra a humanidade? Porque, veja, nós falamos aqui do Holocausto, do nazismo. Após a Segunda Guerra, os judeus ganharam um Estado. Tem toda uma polêmica em relação a isso, né? Foi feita uma criação do Estado de Israel, né? Você não vê um judeu numa situação deplorável como os negros, né? Quer dizer, eles tiveram uma ascensão, uma estabilidade. E os negros ainda continuam em outras formas de senzala. Quer dizer, nós não resolvemos nada, né? Então, a gente não vê o negro, se não fosse pelas políticas de inclusão, políticas afirmativas, pelas cotas tão questionadas pela elite branca, principalmente de São Paulo, nós não teríamos negros. No nosso grupo de pesquisa, graças a Deus, apareceu um negro, né? Fiquei muito contente lá na sexta-feira. Então, eu pergunto se a escravidão pode ser catalogada como crime contra a humanidade, porque nós não resolvemos essa questão, é uma dívida impagável, e para nós brasileiros está tudo bem. É só você ver nas novelas, a empregada é negra, e eu tenho periferia na minha paróquia e tenho lugares de classe alta. E é só ver quem está no ponto de ônibus, quem trabalha de doméstica, 99% são negras, né? Mulheres negras. Então,
A gente vê essa situação. Então, o que fazer se é um crime contra a humanidade? Por que a gente não resolve isso definitivamente? Os judeus estão estáveis, né? Mas os negros continuam na miséria, né? Obrigada pela pergunta, Clarice. Eu acredito que seja. Na verdade, a escravatura, a escravidão, ela, na verdade, considerava os negros como menos humanos, né? Se não houve, na verdade, o extermínio, houve subjugaram os negros, né? Eles eram considerados pessoas sem direitos, abaixo do estatuto dos outros humanos, né? E isso é o que caracteriza também o crime contra a humanidade. Talvez a gente não se fique tão constrangido historicamente com a escravidão quanto com o Holocausto, exatamente porque eles não eram mortos, mas eles eram subjugados, né? Mas isso não diminui, na verdade, ou não modifica o princípio, né, que norteava o fato deles serem subjugados, que é o mesmo. A ideia de que eles não eram pessoas, que eles não eram humanos, e que, portanto, era possível fazer qualquer coisa com eles. E não só escravizar, mas inclusive matar, né? Então, eu acho assim, é nesse sentido que às vezes a gente olha com distanciamento, bom, isso é um problema dos alemães, a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente tem, o problema da escravidão é um problema que nós temos a ver com isso, faz parte da nossa história, né? E muita gente, na verdade, diz, olha, não vamos beneficiar, né? A ideia toda disso. Então, na verdade, é um problema que tem que ser tratado. É por isso que não pode ser esquecido, né? Independentemente das políticas que procuram, na verdade, recompensar de alguma maneira esse passado sombrio, nada disso vai ser suficiente para apagar o que foi feito e que continua a ser feito, né? Agora de uma maneira mais dissimulada, mas que continua a ser feito. Então, por isso que é importante a preservação da memória. Isso não tem a ver exatamente com o rancor ou com a impossibilidade de viver juntos, né? Mas, na verdade, é alguma coisa que a gente tem que considerar, né, como algo que não pode ser apagado, que foi feito, que continua sendo feito e que, na verdade, tem que ser pensado uma solução. Tem que ser levado em consideração como um problema a ser resolvido. Como é que a gente vai resolver? É muito complexo, mas a gente tem que... Por isso que não pode ser esquecido, porque ainda não foi resolvido. E, na verdade, vai ser muito difícil de ser resolvido. De forma definitiva, por isso que é imperdoável. Mas ele deve ser mantido na lembrança para que a gente continue, na verdade, a refletir sobre isso e na tentativa de evitar que isso perdure, como continua perdurando, sob formas disfarçadas. Acho que o Orion colocou, parabéns pela sua palestra, ela levantou uma série de questões e o Orion colocou o problema do representante político. E eu penso que no representante político existe uma racionalidade, como no nazismo existia uma racionalidade política para trabalhar os judeus da forma como trabalharam. Aí eu fico me pensando também nos crimes, quando você diz que o mal aparece como uma relação entre o coração e a razão. Eu fico me pensando nos crimes produzidos, evidentemente, sem dúvida, também por problemas políticos, mas feitos à base, vamos dizer, também levantados à base de uma fé, como são, por exemplo, os atentados que as pessoas estão cometendo, né, em vários locais, e são inocentes que estão sendo vítimas. Então eu fico me pensando em que medida aí diz mais o coração, porque foi um sentimento de fé que levou, talvez, aquelas pessoas a produzir em nome da sua crença aquele atentado, ou em que medida essa dimensão racional ela entraria, em que medida a dimensão, né, sentimental do coração entraria, e como é que ficaria a questão. Eu fico pensando como é que isso respinga nas demais religiões, no sentido da descrença, no sentido do não perdão. Aí vem toda uma memória que você diz muito bem, né? Mas o cristianismo também fez isso, mas não sei o quê. Então vem toda uma memória
de que o perdão não aconteceu. Eu acho muito difícil responder a essa questão, né, de fazer essa relação. Porque, para mim, também, isso é um assunto que está se pondo nesse momento, de modo muito recente, e pensar essas questões, eu acho que, na verdade, abre um leque de possibilidades de pensamento, e eu acho um tema extremamente rico, e que eu não tenho nenhuma posição definida sobre isso. Mas o que eu fico pensando, na verdade, é que o que deve ser preservado, né? Pois é, quando você diz a ideia que sustenta a criminalização no chamado crime contra a humanidade, é um grupo, né, que tem supremacia sobre o outro, né? Usar de violência no sentido de subjugar o outro, considerando o outro de alguma maneira menos importante, né, dentro da sua própria humanidade, né? Então eu acho assim que isso não é, na verdade, prerrogativa de torturadores, mas pessoas agindo de boa fé, né, com base até em algum preceito religioso, pode fazer isso. Na verdade, eu acho que esse tipo de comportamento faz parte da história de todas as religiões, de alguma maneira, né? A ideia de que o conflito de ideias pode originar isso. E eu acho que o que, na verdade, mantém, né, a ideia de um crime contra a humanidade é que, independente das diferenças, ninguém tem o direito de considerar o outro menos humano, seja por uma questão política, seja por uma questão racial, seja por uma questão religiosa. Que todos somos humanos, que independente das diferenças, dos lugares onde a gente nasceu, da cor da nossa pele, daquilo que a gente defende, daquilo que de como a gente crê em Deus, né? Todos nós somos humanos, que existe alguma coisa que nos une e que, na verdade, nos iguala, né? E que é criminoso, no seu mais alto grau, considerar o outro, na sua essência humana, né, diferente de mim. A ideia de que, muita gente diz que a gente pode reconhecer isso no sentimento de compaixão, né? Que na verdade existiria alguma coisa que nos une não só aos outros humanos, mas hoje em dia, dentro da ideia de uma ecologia, que existe alguma coisa que nos une aos animais, né? Alguma coisa que na verdade que nos uniria pelo fato de que nós somos seres vivos, e ainda num âmbito maior ainda, existe uma força que nos une ao universo, e que esse equilíbrio deve ser mantido. Mas na verdade a gente ainda não deu conta dessa categoria do humano ainda, né? Então tomara que a gente consiga, na verdade, expandir isso de forma que a gente possa preservar o planeta, independente das divisões territoriais, independente dos interesses políticos, né? Que a gente possa preservar a vida, que a gente possa, na verdade, respeitar o outro, que a gente não se sinta, na verdade, no direito de infringir sofrimento a quem quer que seja. Então, eu acho que essa é uma batalha muito grande, e talvez a gente possa começar, na verdade, esse tipo de postura, né, através do reconhecimento de que nós somos capazes de coisas terríveis e que, na verdade, nós não podemos permitir que isso aconteça. Se nós somos capazes, nós devemos, na verdade, impossibilitar que esses atos eles aconteçam, né? Seja, se não for através de uma compreensão, ou seja, pelo menos através da punição, seja pelo menos através do reconhecimento, né, da barbaridade de determinadas ações, né, que não devem ser praticadas, que talvez possam, mas que a nossa realidade permite que a gente não faça. Então, acho que a gente poderia começar por aí. Talvez a ideia do imperdoável, por mais desconfortável que seja, né, possa nos ajudar, na verdade, a começar esse processo. Vamos nos colocar, por que, na verdade, se nós não somos responsáveis realmente por determinadas coisas, nós não podemos nos sentir tão confortáveis assim, né? Talvez o desconforto seja uma boa coisa, mesmo que ele não seja muito agradável. Só pegando um gancho aqui daquilo que o Padre Rício falou, né? E para dar um feedback para a senhora também, que a senhora nos provocou, né? E provoquei mesmo. Isso foi uma reflexão, né? Nós nos reunimos ali fora, logo depois da fala da senhora, 5 alunos leigos, né? Nós estávamos falando justamente sobre essa questão da nossa história mal resolvida, né? Se é possível perdoar
ou não perdoar algo que não foi resolvido ainda, né? Uma vez que a nossa história não teve um ponto final. Foi abolida a escravidão, sim, mas não teve nem mesmo um pedido de perdão por aquilo que foram feito pelos negros. E aqui não falo só dos negros, né? Mas falo dos indígenas que existiam aqui e foram quase que extintos, né? Sim, sim. Então, há vários tipos de perseguição e de maldade feita que não foram resolvidos, né? E isso acaba tendo interferência nos dias de hoje, né? Por exemplo, às vezes a gente, Facebook principalmente, que é o meio de comunicação, né? Às vezes a gente acaba aqueles diálogos, né? A gente não considera preconceituoso chamar uma pessoa de branca, mas às vezes o negro acha que é preconceituoso chamá-lo de negro, né? Mas esquece que atrás disso há uma carga histórica, né? O branco nunca foi visto como uma raça menor, ou nem como raça humana, por ser branco. O negro, sim, foi nem considerado humano por simples fato de ser negro, né? Então, chamar uma pessoa de branca e chamar uma pessoa de negra, isso, claro, ainda hoje, por ser uma questão mal resolvida, tem uma carga histórica muito pesada. Isso gera certos esses conflitos, né, de mal resolvidos, principalmente pela questão das cotas, né? A pessoa tem direito à cota porque ela não tem capacidade de chegar lá por ser negra, mas esquece que se não fosse pela cota, talvez o negro não conseguiria adentrar em uma faculdade, não conseguiria estar lá. Não porque ele não tem capacidade mas por não ter dado direitos para ele chegar até lá, né? Então, só para dar esse feedback, você olha que isso também nos levou a uma reflexão, não só a nível mundial, como a questão dos judeus, mas também naquilo que nos pede de modo direto, né, da nossa história. Eu fico pensando também, assim, quais seriam as formas, né? Na verdade, a ideia de perdão está ligada à ideia da lembrança, da preservação da memória. Então, na verdade, a gente tem que... quando a gente pensa na questão dos negros, né, é interessante a gente ver que, além de lembrar do fato de que houve escravidão, ou de que as formas de escravidão continuam ainda hoje de forma dissimulada, tem a ideia de a preservação da memória do negro, até no sentido da aparência, né? A ideia de que você não precisa alisar o cabelo, que você não precisa ser loiro, que você não precisa ter olhos azuis. Conservar aquilo que nos lembra a existência dos negros. Como negros, né? A beleza que existe nisso. E é bonito exatamente porque né? Que não precisa ser belo para poder... não precisa ser branco para ser belo, né? E isso a gente pode, na verdade, transferir para tudo. Não precisa ser magro, né? Não precisa ser alto, né? A ideia de que, na verdade, nós podemos ser aquilo que nós somos, que nós somos expressões de humanidade e que não existe um padrão, que nós podemos ser velhos, né? A gente, na verdade, está proibido de envelhecer, né? Então, eu acho que tudo isso, são formas de manifestar essa ideia, né? De não perdoar por eu ser destratada porque eu envelheci, por eu ser destratada porque eu sou baixa, porque eu sou destratada por ser mulher, né? Então são essas coisas que a gente, na verdade, a partir desses pensamentos básicos, né, de uma fala como essa, a gente pode transferir para tudo. E que nós somos, ao mesmo tempo, responsáveis quando nós permitimos que as pessoas sejam desrespeitadas, né? Que essas diferenças sejam suprimidas, que haja um estímulo para a supressão das diferenças. Eu estava pensando nisso aqui, eu vou aventar uma hipótese aqui, né, de maneira muito simplória, mas realmente se faz necessário o resgate dessa memória, né, e eu penso que o melhor caminho seria o caminho da educação, né? O Adorno, quando ele escreveu aquele texto, a educação após Auschwitz, né, o Adorno coloca logo no comecinho, na primeira, segunda linha, né, que o nosso papel é essencialmente esse, né, que Auschwitz não se repita mais. Então, eu penso que esse desafio é colocado para o educador, né, o desafio de produzir o espírito da alteridade, que é uma coisa tão importante no nosso tempo. Descobrir as diferenças do outro, né? E você estava falando aqui, eu estava lembrando do Sartre, né? Quando o Sartre fala assim que perguntaram para o Sartre qual é o caminho para romper a lógica do racismo.
E o Sartre respondeu: é que o negro assuma a sua negritude. Ele disse que o negro se coloque como negro, né? Que o negro possa usar o seu cabelo. E hoje me chamou muito a atenção, porque eu sou educador também de adolescentes, e hoje então foi uma aluna do 3º ano, e ela foi com o cabelo bem feito, né? E eu falei para ela assim, eu disse assim: o seu cabelo tá lindo assim. Ela falou assim: professor, você foi a única pessoa que me disse isso, porque até minha mãe falou: alisa isso, menina. Ela disse, até minha mãe disse isso. Então, realmente as pessoas terem a liberdade de serem o que desejam ser, ou o que elas são mesmo. O que elas são, e a possibilidade, como dizia Sartre, de se reinventarem, de se colocarem no mundo, né? E eu acho que esse o papel da educação é uma luta constante. E aí a introdução da filosofia, da sociologia no ensino médio, de discutir com esses jovens realmente o seu papel ético na sociedade, eu acho isso imprescindível. Por quê? Porque o parâmetro que eles têm é o parâmetro da Rede Globo, é o parâmetro da mídia. E quando você chega a dizer para eles: olha, por que necessariamente para a mídia isso, né? Por que a mídia coloca como necessário ter uma propaganda de cerveja e uma mulher seminua do lado? Não seria, é uma questão, a objetalização da mulher não seria tornar ela como um produto, né? Ou vocês acham que isso não atentaria? Então aí já muda a figura. Então, sabe, Selma, tudo que você falou hoje aqui foi muito provocante mesmo, porque faz a gente pensar que a categoria do imperdoável, ela se insere, ao meu ver, dentro da categoria da memória. E a memória é uma coisa que tem que ser conservada, justamente como você diz, para que não se repita mais as mesmas coisas. Ou como diz Adorno, que Auschwitz não se repita mais, para que a gente possa manter um nível de tolerância, né? Como dizia Locke, né? Que as religiões possam se respeitar independentemente das suas crenças e tudo mais. Então eu acho que isso é um desafio para o educador. E por que eu falo que é um desafio para o educador? Porque o educador é o primeiro a negar essa história. É o primeiro a negar essa história, né? Então há uma dificuldade muito grande de tratar esses temas, por serem temas espinhosos, né? E aí o que a gente faz muitas vezes é que a gente acaba levando uma história da filosofia, ao invés de levar uma discussão acerca das questões filosóficas que emergem a partir do mundo, sabe? Porque nós estamos aqui num curso de filosofia, gente, e os demais convidados são muito bem-vindos, evidentemente. Os nossos alunos estão em licenciatura. Vocês que já se formaram, os que estão aqui, enfim, vão sair com o título de licenciado. E a grande questão é essa, né? Qual é o meu papel enquanto educador? Né? A que me proponho isso? E às vezes também, na verdade, acho que a gente deve pensar qual é o nosso papel em cada uma das funções que a gente exerce. Aqui a maioria dos alunos são alunos seminaristas. Qual é o meu papel enquanto padre? Né? Qual é o meu papel enquanto religioso? Qual é o meu papel enquanto cidadão? Né? Qual é o meu papel enquanto escola? Qual é o meu papel enquanto mãe? Então, na verdade, todos nós somos responsáveis por uma modificação nesse nível, né? E eu acho que todo mundo tem que assumir o seu papel, a sua responsabilidade de tornar as coisas diferentes, né? De assumir a sua identidade, né? De reafirmar a diversidade através da sua própria pessoa e dar a sua contribuição.
Eu sou brasileiro, descendente de negros, índios e portugueses. Sou brasileiro. Bom, dito isso, eu conheço uma pessoa com experiência alemã, ela é um alemão, e ele viveu essa realidade desse peso que os alemães carregam, né? Os alemães de bem mesmo. Inclusive ele é um missionário. Ele viveu muitos anos na Venezuela. Depois, pela ascensão do Chaves no governo, ele teve que sair de lá, senão tudo ia cair sobre os estrangeiros. Então ele está em Marília. Bom, dito isso, eu também conheço cubanos que estão em Marília, fugindo do regime autoritarismo, né? Eu conheço também pessoas que foram torturadas no nosso Brasil. Bom, enfim, eu vejo que acontece, a gente está falando do imperdoável, né? Esse imperdoável, ele coloca no coração das pessoas um silêncio velado, onde essa memória, ela tem que se fazer, mas essa memória, eu vejo assim que o perdão ele só acontece quando eu lembro de alguma coisa e aquilo já não me afeta mais. Aí ocorreu o perdão, eu me sinto livre, até mesmo para pensar, para lembrar aquele fato. Então eu estou livre. Eu vejo que essa é a concepção do perdão. Mas essa vigilância, eu vejo assim que essa memória que vigilante, essa meio que não foi atendida nos seus requisitos do perdão, o perdão não atingiu essa pessoa, é um sofrimento assim muito grande. E o que a gente pode fazer para poder conquistar esse perdão, essa liberdade, até mesmo de fazer memória, porque é uma questão de vigilância, para que não se ocorra mais isso, né, de uma vez por todas, e que a gente possa prosseguir a nossa vida. Eu, na verdade, também não sei. Eu não estou aqui na categoria de orientadora espiritual, nem nada disso. E nem no sentido de afirmar dogmaticamente que eu acho que essa é a melhor maneira de conciliar as coisas. Não é isso. Longe de mim. Tanto que eu tive a preocupação no início da minha fala de dizer isso. Que isso não é fruto de uma longa reflexão, é fruto de um começo de reflexão, né? Que também me incomodou, né? Pela ideia do imperdoável. A ideia do imperdoável também me incomoda porque na verdade ela representa um fardo que tem que ser carregado. O problema é que eu acho que eu não sei se nós podemos ou se nós devemos realmente nos livrar desse fardo a partir dessas reflexões, né? Eu acho que é importante a gente pensar que isso não tem a ver com rancor, né? No sentido da ideia de retrucar ou de retribuir aquilo que foi feito, né? Quem foi torturado, a ideia não é que ele possa torturar também. Ou, na verdade, não é a ideia de que... o que eu penso é que é necessário que a gente preserve a memória para que esse viver juntos não seja só aparente. Quando a gente pensa, por exemplo, na ideia dos negros, né? Nós nos consideramos como pessoas, o brasileiro é uma mistura de raças e que não haveria preconceito, que nós, na verdade, é muito difícil dizer, né? Quem aqui não é descendente de negros, mesmo que isso não apareça na cor da pele. Tanto que um dos critérios no Brasil para você se declarar como negro é você realmente se declarar, mesmo que você não apareça, não tenha aparência de um negro, né?
É a ideia de que você, na verdade, quando você se declara negro, é o fato de que você está se declarando como alguém que pertenceu, que fez parte dessa história. Né? Então, eu acho assim, é o grande desafio isso. Eu pessoalmente, sou uma pessoa que me considero uma pessoa com uma memória curtíssima. As injúrias que eu sofro, normalmente eu esqueço muito fácil. Já aconteceu de gente que veio me pedir desculpa por coisas que eu não me lembrava mais que tinham acontecido. Eu acho que essa é uma característica minha, talvez se isso for uma predisposição individual, eu devo ser eu sou beneficiado por isso. Mas eu acho que não é essa ideia só, entendeu? Porque se eu não posso me lembrar das minhas próprias mágoas, isso não me habilita a esquecer a mágoa dos outros. No sentido de reconhecer que que existem, na verdade, grupos de pessoas discriminados, né, de uma forma velada ou não, né, de que o fato de eu saber que isso acontece me obriga a não aceitar isso. Me obriga. O fato de eu não tomar... A ideia do Djokovic é essa, né? Eu não estou defendendo uma posição pessoal, mas o que ele diz é isso. Quando ele diz, eu não perdoo o jovem alemão, que apesar de ter escrito toda essa carta, de dizer que ele sofre, que ele acorda de noite, coisa e tal, eu não te perdoo. Mas você pode vir ou escutar música. Venha até aqui escutar música comigo. Então, na verdade, não é isso. Não é a ideia de que você vai excluir as pessoas do seu convívio. Entendeu? Mas você também não vai esquecer o que foi feito. Esse equilíbrio, novamente a gente volta para a ideia de equilíbrio, né? Entre a lembrança, né? E essa... O que eu acho assim, esse viver juntos tem que ser verdadeiramente juntos. Respeitando a ideia do outro, a individualidade do outro, a diferença do outro, né? Não é por decreto isso. Tudo bem, tem um decreto que diz, vai ter cotas, a gente vai tentar compensar isso, coisa e tal, né? Aqui a gente não vai poder chamar negro de negro, né? De preto, não pode chamar preto de preto, né? Porque senão vai preso, punido, entendeu? Mas em que medida isso realmente é algo que nos aproxima? Porque muitas vezes o efeito é contrário, né? As pessoas reclamam das cotas, reclamam disso, né? Ou então na aparência não falam, né? Por quê? Porque tem uma penalidade sendo aplicada ali. Mas alguma coisa deve ser feita para que realmente a gente reconheça a nossa igualdade e que as nossas diferenças sejam respeitadas. Então eu acho assim, esse é o processo. Não é, eu acho que não se confunde com isso de você viver amargurado e se segregar dos outros, né? É por isso que eu citei o exemplo. Na verdade, eu não tive ainda a oportunidade de ler a carta, mas eu acho que a carta é significativa, né? Quando ele diz, eu não te perdoo, mas venho ouvir música. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que nós precisamos, na verdade, apurar essa união, mas de modo verdadeiro. Seja de que meio for, seja através de todos os meios disponíveis, pelos procedimentos políticos, né, com as determinações, onde você procura estabelecer essa igualdade na marra, né, ou de conceder benefícios para aqueles que foram destituídos historicamente dos seus direitos básicos. Essa é uma possibilidade. Através da punição daqueles que manifestam, né, essa segregação de modo explícito, né? E também através desse plano individual, pessoal, onde na verdade a gente tem que se questionar mesmo em que medida a gente está, na verdade, exercendo ou tem essa intenção de superar essas diferenças ou de respeitar essas diferenças. E para isso precisa a memória do que aconteceu, porque se a gente começa a achar que aquilo aconteceu, mas foi numa época em que hoje não acontece mais, isso é uma maneira de você desqualificar o ato, né? Ou de esquecer no sentido equivocado do termo, né? Eu não sei, por isso que eu estou falando, eu estou ensaiando respostas aqui. Eu estou me propiciando também o exercício de pensar junto com você, porque eu também não sei, viu? Agradecemos a presença de todos e a da professora Selma
e damos por encerrado este segundo dia da 13ª jornada de estudos da nossa faculdade. Lembramos que amanhã as atividades se iniciarão às 19h30, conforme informado. Desejamos a todos uma boa noite.